quando a gente fala de categorias de sementes, a gente pode dividir em 2 blocos. As sementes certificadas e as sementes não certificadas, tá? Uma é melhor do que a outra? Pode-se dizer que não. Todas essas categorias, elas estão dentro da legislação. Elas são produzidas com controle genético. Então, nós temos que pensar que todas as categorias de sementes, elas são regidas à medida do controle genético, tá? O que vai diferenciar? As sementes certificadas, é necessário que uma entidade certificadora vá até a minha propriedade e realize as vistorias e emita o certificado de sementes certificadas, certo? Então, a entidade certificadora vai emitir um documento que coloca ali toda a descrição morfológica da planta e a respeito também da qualidade das sementes, assegurando que são sementes certificadas. Por outro lado, quando eu tenho as sementes não certificadas, eu não preciso da entidade certificadora. O meu RT, o meu responsável técnico, ele vai emitir um termo de conformidade das sementes. Com esse termo de conformidade, a gente já é capaz de assegurar a qualidade genética dessas sementes, ok? Então, o RT que vai realizar as vistorias de campo. Então, o principal benefício de definir a categoria das sementes antes é justamente com relação à documentação e à condução do campo, né? Se eu tenho um planejamento antes, eu consigo então direcionar qual que vai ser a minha documentação lá no final da safra, para que eu obtenha uma lucratividade de 3 safras em uma. Qual que será a condução do meu campo? Eu vou ter que contratar uma entidade certificadora? Ou não? Né? Então, a partir desse momento é que eu consigo começar a enxergar os benefícios de se realizar um planejamento no início da safra e de definir qual a categoria de sementes que eu vou utilizar. Né? E por que a gente deve, então, investir tempo e dinheiro nisso? Nessa definição, né, da tecnologia que eu vou utilizar, da categoria que eu vou utilizar. Porque senão eu vou estar perdendo dinheiro. O que eu mais vejo são produtores que têm o desejo, né, de lucrar 3 safras em uma, até porque isso é muito chamativo. Né? Quando eu falo assim, você tem interesse em uma única safra ter uma lucratividade de 3 safras? O produtor brilha os olhos, né? Mas é necessário também entender que isso vai demandar um planejamento. Não adianta você chegar e falar assim, eu plantei uma S2 na minha área, eu vou conseguir lucrar 3 safras em uma? Não vai. Você não vai conseguir, porque a partir do momento que eu multiplico a S2, eu já perco um controle genético, eu já perco o controle de gerações. Então, para eu ter uma lucratividade de 3 safras em uma, eu vou ter que plantar da genética básica C1, C2 e S1. São as categorias que estão disponíveis para mim. Lembrando que a origem genética, eu preciso de um atestado de origem genética, que vai partir do melhorista.
Então, se você está começando agora, você não tem que se preocupar com semente genética nesse momento. As empresas que melhoram, que fazem o melhoramento genético da soja, é que tem que ter essa preocupação. Você vai se preocupar em planejar qual tipo de semente que eu quero plantar. E aí já vem na cabeça, né? Mas como que eu vou definir isso? Como que eu vou definir qual é a classe de semente que eu vou plantar? Qual a categoria que eu vou plantar? Para que eu possa lucrar mais. Como que eu vou definir isso? A gente vai definir de acordo com uma pesquisa de mercado. Nós temos que saber a viabilidade mercadológica para que a gente possa escolher qual categoria que eu vou plantar. Na minha região, eu fiz a pesquisa com os produtores ao redor, eles plantam mais sementes não certificadas, S1 e S2. Se eles plantam sementes não certificadas, significa que há mercado para semente não certificada aí na sua região. Então, eu vou poder plantar uma semente de categoria C2 ou uma semente de categoria S1. Aí eu vou estar produzindo S1 e S2, sementes não certificadas. Não. Aqui na minha região, o pessoal só planta semente certificada. Então, eu vou escolher ou a categoria básica, que dará origem a uma semente certificada de primeira geração, ou uma semente certificada de primeira geração, que dará origem a uma semente certificada de segunda geração. Então, eu terei na minha produção sementes certificadas. E aí, eu vou já contratar uma empresa certificadora, uma entidade certificadora de sementes, que tem que ter o Renascem junto ao Ministério da Agricultura. Por exemplo, a Vigor Agroanálises, né, a nossa empresa, é uma entidade certificadora de sementes. Então, você fala assim, eu quero certificar minhas sementes. Então, você entra em contato com a Vigor, e a Vigor, como entidade certificadora de sementes, vai realizar as vistorias obrigatórias na sua área, para que lá ao final da safra nós possamos emitir a certificação das sementes. Então, nós iremos emitir o boletim com todas as informações necessárias ali para que você consiga comercializar suas sementes como sementes certificadas. Aí pode ser de primeira ou de segunda geração, dependendo da categoria que você plantar. Então, é no início da safra que é necessário realizar esse planejamento, né? E como fazer isso, né? Como fazer esse planejamento? Eu vejo que o maior erro hoje nas lavouras, nas pessoas que não estão lucrando mais dentro das propriedades rurais, é devido à falta de planejamento.